Meus irmãos, nós estamos trabalhando um tema, não sei se vai ser possível projetar ou não, o poder da graça nos evangelhos. Eu penso que Deus tem derramado sobre nós muitas coisas. E antes de falar o texto que vou falar, eu só queria fazer um adendo aqui. O texto que eu vou trabalhar hoje com vocês, que eu vou ministrar, ele foi ministrado na conferência desse ano lá na nossa sede, Conectados. Quem esteve lá alguns dias, viu o quanto Deus derramou do seu poder sobre nós. E confesso que fui muito impactado, irmãos, lá naquela conferência. E um dos textos que falou demais comigo é este que quero compartilhar com vocês. Tendo dito isto, a gente sabe, principalmente entre pregadores, ensinadores, professores, existe uma vaidade que não tem no coração daqueles que cantam louvores, né, irmão? Eles não têm problema nenhum de cantar louvores dos outros, né? De ministrarem os louvores dos outros. E às vezes a gente ouve um texto maravilhoso que a gente não conseguia enxergar e às vezes não consegue transmitir aos irmãos por causa dessa vaidade. Então, para dizer que eu não tenho vaidade nenhuma, viu, irmãos? Porque eu vou usar o texto bíblico e foi um dos textos que nós ouvimos lá, e assim como abençoou a minha vida, espero que abençoe a sua vida também nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então nós estamos trabalhando esse tema aí, o poder da graça nos evangelhos, e o texto que nós vamos estudar hoje é Lucas capítulo 7. A partir do versículo 36, Deus abençoe Ismael, como sempre, muito obrigado. Tem sido um canal de bênção na minha vida, né, irmãos? Eu disse para ele, quando vim aqui para a comunidade, que ele fosse na minha vida, assim como Barnabé fosse na vida de Paulo, né? Então, Deus te abençoe, meu amigo, do nome do Senhor Jesus. Lucas, vocês me ouvem? Me ouvem? Lucas capítulo 7, eu quero ler com vocês a partir do versículo 36. Talvez a tradução que vou ler aqui seja diferente, mas acompanhem. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Se você puder destacar essa palavra ou pensar sobre ela. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com um perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é uma pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Se você também puder destacar essa palavra, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa
e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Se você puder destacar isso também, irmão, muito interessante. Os seus pecados lhe são perdoados. Pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, desde a semana passada nós estamos trabalhando no Evangelho de Lucas, e eu fiz algumas observações no primeiro capítulo do qual nós falamos. E só recapitulando, o Novo Testamento vai nos apresentar 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 2 não são discípulos, Marcos e Lucas. Eles não são discípulos de Jesus. E o Lucas em especial, ele vai se converter com as pregações de Paulo. Nós sabemos também que Lucas, ele é um doutor. E além de ser um doutor, ele é um historiador e um pesquisador. Então logo nós entendemos, pelo que o próprio Lucas relata no capítulo 1, existe alguém que está pagando a sua pesquisa. Existe alguém que está pagando, financiando o livro que ele vai escrever. E o livro não é sobre ele. O livro é sobre o Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho de Jesus. Quando chega no capítulo de número 7, o Lucas vai contar 3 milagres. Se você estiver com a Bíblia aberta, observe. O primeiro milagre vai ser do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. O que é que está acontecendo aqui? A Bíblia vai dizer que tem um centurião, que tem um servo. E esse servo está à beira da morte. E esse centurião fica sabendo que Jesus está na cidade. Ele chama alguns servos seus e manda esses servos ir ter com Jesus, dizendo: olha, vá relatar, vai contar para Jesus que aqui na minha casa existe um servo que é muito estimado e que está à beira da morte. A Bíblia diz que esses homens saem, vai falar com Jesus. Jesus se dispõe a ir na casa deles. E quando Jesus está chegando perto da casa deste centurião, aonde este servo está doente à beira da morte, ele manda mais um grupo de servos. E ele vai dar uma palavra que impressiona até o próprio Jesus. Esse segundo grupo, quando chega para Jesus, diz assim: Jesus, nós estamos aqui a mando do nosso servo, e ele manda nos dizer o seguinte: o Senhor não precisa entrar na casa dele, porque ele não é digno de te receber debaixo do seu telhado. Mas ele disse o seguinte: se o Senhor liberar uma palavra, só uma palavra, o meu servo será curado. E ele vai explicar por que ele acredita tanto no poder de uma palavra. Ele vai dizer: porque eu também sou homem sobre autoridade. E eu digo a esse: vai, e ele vai.
Eu digo a esse, vem, e ele vem. Eu digo a outro, faça, e ele faz. Jesus olha para os seus discípulos e para a multidão que está o seguindo e diz assim: digo-vos, porém, que nem em Israel achei tanta fé. Jesus está voltando para a sua agenda, e a Bíblia diz que quando esse segundo grupo de homens, de servos, chega na casa do centurião, aquele homem já estava curado. Pensou, irmãos? Enquanto nós estamos aqui, sendo ministrado pela palavra, aquela situação que você deixou na sua casa por causa de uma palavra que você acreditou, aqui nessa terça profética, chegar lá já o problema está resolvido. Esse é o poder da palavra do Evangelho. O segundo milagre está logo na sequência, do versículo 11 ao versículo de número 17. A Bíblia vai dizer: e logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E quando Jesus está se aproximando dessa cidade, a Bíblia diz que está acontecendo um funeral. E nós sabemos, embora isso seja muito dolorido, irmão, que existem coisas que fazem parte da nossa vida. Mas aqui neste caso, é uma mãe que está enterrando o seu filho, ou seja, a ordem natural se inverte, porque geralmente a ordem natural é os filhos enterrarem os seus pais. Sabemos que é muito difícil, é muito complicado, a gente chora bastante. Quem já passou por isso sabe como é enterrar um pai, enterrar uma mãe ou enterrar alguém. Agora imagine, e talvez exista alguém aqui que teve que enterrar o seu filho. E eu estava pensando, se Jesus não vai àquela cidade, não faz uma intervenção, talvez essa mulher nunca teria ouvido o quão poderoso Jesus é. A Bíblia diz que Jesus chega na porta da cidade e, se movendo de íntima compaixão para aquele funeral, e dá uma ordem para aquele que estava morto. E a Bíblia diz que imediatamente o morto ressuscitou. Imagine, eu estava pensando sobre isso, irmãos. Isso acontecendo aqui na comunidade da graça. A gente está aqui no culto e de repente alguém que ouviu falar que Jesus está por aqui entra com um cadáver aqui. Qual seria a nossa reação? Agora imagine, movidos pelo Espírito, e Deus usasse esta casa de oração para ressuscitar este morto. Imagine o quanto essa casa seria divulgada mais do que já é, dos milagres que Deus já vem operando aqui. Imagine o quão ficaria o Instagram da nossa comunidade, o YouTube. Quantas pessoas viriam aqui só por curiosidade para saber o que é que está acontecendo aqui. E Deus usando o nosso pastor Marcos dizendo: é o poder da graça que está se movendo entre nós. Para dizer, irmãos, que Deus não está limitado a fazer o que Ele deseja fazer. Deus ainda continua fazendo sinais, prodígios e maravilha. E eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas há uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua empresa, seja qual área for. O Espírito de Deus está se movendo de uma forma poderosa. E quando o Espírito se move, coisas extraordinárias acontecem.
É dentro deste ambiente que o Marcos vai contar o terceiro milagre. E aqui me detenho porque é onde quero falar com vocês. O Marcos vai dizer, a partir do versículo de número 36 até o de número 50, o que é que está acontecendo, para que este milagre venha a acontecer. Ele diz o seguinte: existe um fariseu. Este fariseu tem um nome, o seu nome é Simão. Ele vai convidar Jesus para uma refeição. Eu não sei qual é a refeição, irmãos. Se é o café da manhã, se é o almoço, se é o café da tarde ou se é a ceia, à noite. Mas eu sei que é uma refeição. E geralmente quando nós vamos convidar alguém para estar junto conosco numa refeição, nós convidamos amigos, além dos familiares. E Jesus nunca está só. Jesus sempre está acompanhado com os seus discípulos e geralmente acompanhado com uma grande multidão. Então, vocês percebem que a intenção deste fariseu é mais ou menos se fosse nos dias atuais. Se você pudesse convidar alguém muito importante para a sua casa, para fazer uma refeição, quem você convidaria hoje? Lembra que estou montando o contexto para vocês. Jesus já é uma pessoa muito relevante, porque já curou um enfermo, já ressuscitou um morto. Imagine como é que está o nome de Jesus. Todo mundo está falando do nome de Jesus, irmão. Todo mundo está falando sobre Jesus. A fala naquela cidade é sobre Jesus. E agora, este fariseu chamado Simão vai conseguir levar para sua casa uma pessoa muito influente. Trocando em miúdos, é mais ou menos o seguinte que esse fariseu está tentando dizer: eu trago na minha casa quem eu quero. A influência que eu tenho, eu consigo trazer qualquer um na minha casa. Imagine uma pessoa importante na sua casa. Hoje, com a geração que nós vivemos, a preocupação não era sobre a pessoa, era sobre a influência. Eu, por exemplo, se conseguisse levar uma pessoa muito importante na minha casa, primeira coisa, abriria uma live. E diria: olha, talvez vocês não saibam o poder da minha influência, mas está aqui na minha casa o fulano de tal. Tiraria uma foto, marcaria ele no Instagram. Imagine a repercussão que isso daria. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com esse fariseu. Ele não quer saber sobre quem é Jesus, ele quer saber sobre a sua influência. Ele quer saber sobre o seu network. Ele quer saber sobre o seu poder. Imagine, depois que Jesus saiu da casa do fariseu, e ele chegando para os amigos e dizendo: você viu quem foi na minha casa? Você viu o quanto eu sou importante? Então anda comigo que você vai se dar bem. Só que geralmente, algumas expectativas e motivações erradas são frustradas. Porque se existe alguém que conhece as intenções e as motivações do nosso coração, esse alguém está aqui nessa noite e se chama Espírito Santo. Ele sabe exatamente quais as nossas motivações e quais as intenções do nosso coração. E às vezes elas podem ser frustradas. E vou lhe provar no texto. Porque era cultura, quando você ia oferecer alguma refeição na sua casa, você deixar a porta aberta da sua casa. Mesmo que você não chamasse algumas pessoas, essas pessoas tinham livre acesso à sua casa. Hoje não daria para fazer isso no Brasil, né, irmão? A gente fecharia todas as portas e ficaríamos dentro de casa. Mas na época de Jesus, quando
quando alguém era convidado para uma refeição, as portas ficavam abertas. Era uma questão cultural. E quando eu preguei aqui em uma dessas terças-feiras, eu falei com vocês sobre Marcos capítulo de número 2. Se não der pela porta, vai pelo telhado. Lembra que eu expliquei para vocês? Jesus está na casa, a multidão fica sabendo que Jesus está na casa, 4 amigos vai na casa do paralítico, levar o paralítico até Jesus. Quando eles chegam na casa, a casa está cheia, a porta está cheia. E aí eles têm a ideia mirabolante que só alguns crentes têm, de destelhar o telhado, descer o paralítico onde Jesus está e o milagre acontece. É a mesma questão que está acontecendo aqui no capítulo de número 7. Jesus está na casa, existem várias pessoas, e a Bíblia vai dizer que a refeição está se dando na mesa. Então, para aquela reunião, o ambiente mais importante é a mesa. Na mesa, Ismael, já não tem mais espaço. Já não cabe mais ninguém. E que Deus nos livre dessa síndrome, né, irmão? De que nós temos um grupinho fechado e que não cabe mais ninguém, né? Não, aqui nesse setor não cabe mais ninguém. Não, aqui não cabe mais ninguém, é só a gente. Não, aqui na célula não dá para entrar mais ninguém. Aqui no grupo fulano de tal não dá para entrar mais ninguém. Não, irmão. Existem espaço para todos. Inclusive para nós que chegamos depois. Nós não temos vaidade no nosso coração. O que nós temos é simplicidade e humildade de reconhecer o que cada um carrega. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e como corpo todos são importantes. E nem todos fazem a mesma função. Mas quando o corpo está ajustado, segundo o apóstolo Paulo, e que temos a cabeça que é Cristo, o nome do Senhor é glorificado. Então pode chegar quem quiser chegar, ou aqui no templo ou em casa. Vocês serão sempre muito bem-vindos, porque o poder da graça nos alcançou. A partir deste momento, este ambiente que está na mesa começa a ser frustrado. Por quê? Porque o Lucas vai dizer que de repente vai entrar naquele ambiente uma pessoa que vai mudar completamente o ambiente. Porque existem pessoas que é assim, irmão. Quando ela chega no ambiente, ela muda completamente o ambiente. E não é pela sua arrogância, e não é pela sua soberba, mas é reconhecendo quem ela é. A Bíblia diz que naquele ambiente em que a mesa já não tem mais espaço, vai entrar no ambiente uma mulher. E o Lucas faz questão de dizer quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora. Vocês sabem que em alguns ambientes, pecadores não são bem-vindos. Vocês sabem que em alguns lugares, pecadores não podem participar do mesmo ambiente que nós estamos. Porque afinal de contas, nós elevamos o nível. E o nível está tão grande. Eita, lá vai. E a mesa já está ocupada, que pecador não tem mais espaço na mesa. Pecador não pode mais se aproximar do Senhor Jesus. Mas um pecador, quando está decidido em mudar a sua vida, ele não está nem preocupado com a mesa. A preocupação dele não é quem já está na mesa. Ele procura um espaço. E a Bíblia diz que essa mulher, sabendo que Jesus estava na casa, pega isso, ela leva consigo para aquela refeição, que ela nem foi convidada, um vaso de alabastro, um perfume. O ambiente vai começar a ser transformado, porque as motivações que estavam erradas na mesa,
agora vai mudar de foco. Ela quebra o vaso de alabastro. Irmão, vocês imaginem o perfume que subiu naquele ambiente? Deixa eu lhe perguntar rapidinho assim: o que você trouxe hoje para oferecer ao Senhor Jesus? Aqui é uma pecadora, viu, irmãos? Ela não tem experiência de culto. Ela não tem experiência de oração. Mas ela tem um coração quebrantado. Ela tem um coração contrito. Ela tem um coração humilhado. E a Bíblia diz que quem tem um coração contrito, Deus não desprezará. E que Deus ache nessa noite, neste ambiente, um coração contrito. E que Deus ache, meu Jesus, nessa noite alguém, irmão, que não veio com a motivação errada, mas que veio com a motivação certa, trazendo um vaso de alabastro e dizendo: eu não quero nem saber quem é que vai estar na mesa. Eu não saio de lá sem ter uma palavra de Jesus de Nazaré. Porque o que muda a nossa vida, irmão, não é o network que nós temos, não é a influência que nós temos, é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que essa mulher, que é uma pecadora, e eu fiz questão de estudar o que quer dizer a palavra pecadora, das suas diversas formas, e uma delas é prostituta. Se uma mulher na época de Jesus não era bem-vinda, imagine uma prostituta. Irmão, ela vai quebrar completamente aquele ambiente e frustrar os planos do religioso. E frustrar os planos do fariseu, do Simão. Por quê? Porque ela não só leva um vaso de alabastro e se derrama na pessoa de Jesus, ela vai fazer algo inusitado. Ela não só oferece o vaso, ela oferece também a sua vida. Porque na mesa não tem espaço. Mas ela identificou naquela reunião que existia um espaço que estava vazio e que ninguém queria estar lá. Enquanto muitos estavam lutando por um espaço na mesa, aquela mulher pecadora identificou que existia um espaço que estava vazio. E que aquele espaço vazio, algumas pessoas não queriam estar lá. Irmão, isso aqui mexeu comigo. Porque às vezes nós levantamos tanto nível, que a gente só quer ficar na mesa. Não, eu sou muito importante para ir para outro lugar. Eu quero ficar na mesa. Mas eu sou o pastor fulano de tal. Não, eu sou o empresário fulano de tal. Não, eu dirijo uma grande empresa. Não, eu tenho muita influência. Mas naquele culto, naquele ambiente, naquela refeição, vai entrar uma pecadora para nos voltar a entender que o melhor lugar a se estar não é na mesa, mas é aos pés. Jesus. O ambiente que está na mesa cheio de religioso, agora vai mudar. Para onde é que vai mudar? Para os pés. Todo mundo que só tinha atenção na mesa, agora está olhando para os pés. E quem é que está lá? Uma pecadora, uma prostituta, com seu vaso de alabastro, com as suas lágrimas, com o seu cabelo, beijando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, derramando as suas lágrimas aos pés de Jesus. E o Simão, que é religioso,
Ele pensa consigo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, pois é uma pecadora. Às vezes nós não somos assim também, irmão, e eu me incluo nessa pregação. Às vezes alguém chegou no ambiente em que nós estamos, nós não sabemos o que ele passou. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Você sabe o que ele passou hoje? Você sabe o que ela passou essa semana? Você sabe o que ele passou esse ano? E dependendo do culto que ele vai oferecer a Jesus aos pés, a gente julga essas pessoas, dizendo: para que isso? Não precisa de nada disso. É melhor todo mundo ficar assim, ó, igualzinho. Mas, irmão, só essa pessoa sabe como ela chegou aos pés de Jesus. E dependendo de como nós chegamos ao pé de Jesus, não dá para se comportar de forma normal. Porque as dores que carregamos no nosso corpo, na nossa alma, só Ele sabe. E que bom que Ele sabe. Porque enquanto as pessoas estão nos julgando, Jesus está olhando para aquela mulher e está dizendo: calma aí, mulher, eu vou dar uma lição para esse povo. A Bíblia diz que Jesus vai contar uma parábola. Isso está no versículo 41. Que parábola é? Jesus vai contar uma parábola. Ele vai dividir este grupo de pessoas que está na casa dessa mulher, na casa do fariseu, em dois grupos de pessoas. Quem são? Os que devem 50 e os que devem 500. Está no texto, pode ler. Jesus vai dividir dois grupos de pessoas: os que devem 50 e os que devem 500. Eu não sei você, irmão, quanto você deve, mas eu estou no grupo dos 500. Eu disse: meu Deus, como fazer o povo entender isso? Se ele está falando de dois grupos de pessoas, então primeiro ele está falando dos religiosos, e segundo ele está falando dos pecadores. Quem são os religiosos? Eu entendi assim: são aqueles que gastaram a sua vida toda se dedicando a Deus. Tiveram um privilégio que muitos daqui não tiveram. Por exemplo, nascer no berço evangélico. Eu não sei quantos, mas quantos aqui nasceram no berço evangélico? Bastante pessoas. Então a maioria desses, não estou chamando vocês de religiosos não, só para vocês entenderem, ok? Deixa eu fazer o adendo aqui, senão você vai... Não é sobre isso. Então provavelmente esses que nasceram no berço evangélico gastaram toda a sua vida na obra de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, na vigília, na célula, lendo a Bíblia, estudando, na teologia estudando, fazendo um monte de coisa, orando, jejuando. Mas existem aqueles que, como eu, não nasceram no berço evangélico. Tem alguém aqui? 90% da igreja que não nasceram no berço evangélico, e que a maior parte da nossa vida nós gastamos em vários outros lugares, fazendo um monte de coisa que desagradava a Deus. E qual a diferença desses que devem 50 e que devem 500? Que provavelmente aqueles que devem 50 não sabem o que é dever 500. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que quando Jesus o encontrou era viciado. Tem gente que nasceu no berço evangélico e nunca vai saber o que é isso. Tem pessoas que estiveram à beira da morte por diversas coisas que fizeram. Aqueles que nasceram na igreja, que andam certinho, talvez nunca vai saber o que é isso. Só que Jesus vai resumir dizendo, para mim finalizar: tanto os que devem só 50 ou que devem 500 são devedores do mesmo jeito. E não tem como pagar. Porque a graça não custa dinheiro. Lá vai. A graça custa o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário,
Quem escreveu isso, se não me falhar a memória, foi o apóstolo Paulo. Vós não foste comprado com ouro, não foste comprado com prata, não foste comprado com pedras preciosas, mas fostes comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. E a cédula que era contrária a nós, Ele rasgou na cruz do Calvário. E como penhor desta garantia, nos deu o Espírito Santo. Sabe que Jesus está dizendo? Tanto que deve 50, quanto que deve 500. Quando a graça alcança, equipara todo mundo. Não tem melhor e nem pior. Todos nós fomos alcançados pela graça e pelo poder de Deus. E que bom, irmão. E eu fico feliz, vocês que nasceram na igreja, assim como os meus filhos, que foram criados na igreja, assim como os meus filhos. Mas um dia também a graça entrou dentro da minha casa. Um dia a graça também entrou dentro do meu lar. E tudo aquilo que não prestava, Ele tirou, Ele rasgou, Ele limpou. E nesta noite eu estou aqui para dizer que Jesus ainda continua fazendo o maior dos milagres. E aí Jesus vai dizer para aquela turma que está na mesa: está vendo essa mulher? Deixa eu ensinar algumas coisas que vocês talvez se esqueceram. Desde quando ela chegou aqui, ela não deixa de molhar os meus pés com lágrimas. Irmão, às vezes nós estamos em um ambiente em que Jesus está, e se a gente não tomar cuidado, até a sensibilidade da presença nós nos esquecemos. Aquela mulher entende quem é Jesus. E a Bíblia diz que ela está chorando aos pés de Jesus. E eu estava pensando, que tipo de choro que era aquele? O quão dolorido deveria ser aquele choro? Porque ela é uma pecadora. Ela é uma prostituta. E só ela sabe as marcas que ela carregava no seu corpo, pelos abusos que ela sofreu, pelas palavras que ela sofreu. Estou tentando suavizar, mas vocês já entenderam, vocês são inteligentes. Uma pessoa como essa, quantos abusos sofreu, o quão violentada foi, o quão sofrida é. Mas quando ela chega aos pés do Senhor Jesus, irmão, ela não é tratada como uma pecadora, ela não é tratada como uma prostituta, ela é tratada como a filha amada de Deus. Jesus não se dirige àquela mulher dizendo, essa mulher é pecadora. Não, pode olhar no texto. Jesus diz, está vendo essa mulher? Ela tem uma identidade. Talvez você não saiba, mas eu vou mudar a vida dela de uma forma tão poderosa, que a história dela vai entrar para a Bíblia. E lá no ano de 2026 vai ter um pregador falando do poder da graça no Evangelho. A Bíblia diz que ela está chorando. E Jesus olha para aqueles lá e diz assim, você, desde quando eu cheguei aqui, nem água você me deu para molhar os pés. Olha o nível que a gente está, irmão. A gente está muito elevado. Então não dá para estar os pés, imagine chorando. Jesus vai dizer, ô Simão, você está vendo essa mulher? Você não me deu uma bacia com água para lavar os meus pés, mas ela, desde quando chegou, está molhando os meus pés com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Ô Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu um ósculo santo, mas essa mulher, desde quando chegou, não cessa de beijar os meus pés. E Jesus vai terminando dizendo assim,
você não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, os seus pecados estão perdoados. E o pregador naquela noite fez uma aplicação e eu achei interessante. Desses 3 milagres, 2 nós podemos fazer. Primeiro milagre que nós podemos fazer: curar os enfermos. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Segundo milagre nós podemos fazer: Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo de número 17. Ressuscitar os mortos. Mas existe um milagre que nós nunca poderemos fazer, mas só Jesus pode fazer. E qual milagre é? Perdoar pecados. E eu queria convidar o grupo de louvor, porque eu sei, irmão, que há entre nós aqui nesta noite pessoas que não se sentem perdoados por Deus na sua alma e no seu espírito. Há pessoas que estão entre nós que ainda não conseguiram entender o poder da graça, mas o poder da graça se manifesta, e Ele está dizendo através da sua palavra: os seus pecados estão perdoados. Segundo, e nós já vamos ficar de pé, por gentileza. Existem pessoas que ainda não tiveram a compreensão que por causa dos seus pecados serem perdoados, agora são filhos e filhas amadas de Deus, e Deus quer trazer identidade para o seu coração nessa noite. Nós não seremos mais acusados pelo nosso adversário, mas nós sairemos daqui declarando que os nossos pecados não são maiores do que a graça, do que o poder, do que a virtude, do que a unção da presença do Espírito Santo. E terceiro, para a gente finalizar, a sua vida será um testemunho vivo da graça que te alcançou. Eu dizia esses dias e vou dizer aqui, irmão: não tenha vergonha de contar o seu testemunho. Porque alguém precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. Alguém precisa saber que o nosso Senhor ainda faz milagres.